Então, muito bom dia a todos, muito obrigada por virem para o nosso seminário mais uma vez. Meu nome é Márcia, eu trabalho aqui no Scriptcase, trabalho com a área comercial, costumo também fazer aqui essas apresentações semanais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gráfico de Gantt, né? Um tipo de diagrama, na verdade, bem específico. E aí eu trouxe o Ronian da área de suporte, ele vai ajudar a gente aqui com as dúvidas técnicas também. Então, o nosso seminário funciona da seguinte maneira: na primeira parte a gente mostra o exemplo que a gente prepara, e aí esse exemplo vai ser sobre o gráfico de Gantt hoje, e na segunda parte vocês tiram dúvidas do exemplo ou alguma outra dúvida sobre o Scriptcase também. Esse espaço é um espaço ao vivo e a gente gosta de sempre conversar e tirar dúvidas gerais, falar sobre as novidades, enfim, é um encontro semanal que a gente tem aqui na sexta-feira de manhã. Então, fiquem à vontade também, se tiverem dúvidas no decorrer do exemplo, podem fazer as perguntas e a gente vai respondendo aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu deixar aqui o site. Eu peguei aqui, estava pesquisando sobre esse tipo de diagrama. Então, é um diagrama realmente específico para gestão de projetos, né? Então, eu até peguei aqui esse link do Wikipedia, que dizia que diz que o diagrama de Gantt é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Ou seja, ele é representado com um início e fim, então precisa ter uma data de início, uma data de fim, né? E aí ele vai mostrar num período de tempo como aquelas atividades estão acontecendo e como está o progresso delas. Então aí a gente, transformando isso para um sistema, a gente vai precisar aí de uma tabela, depois criar formulários para que os usuários possam inserir, né, lá as datas, o tipo do projeto, quem está responsável pelo projeto e a estimativa de término do projeto. Então, a gente, para montar como dentro do Scriptcase, essa configuração desse gráfico é relativamente simples, a gente decidiu montar do iniciozinho, criando a tabela para mostrar para vocês mais ou menos a lógica desse exemplo, desse tipo de gráfico. E aí a gente tem lá no site um dos nossos sistemas de exemplo, se chama justamente, não sei se está, gerenciador de projetos, gerenciamento de projetos, que é um sistema completo. Vocês podem baixar, vocês que são usuários do Scriptcase, podem baixar e utilizar aí os exemplos. A gente tem as tabelas prontas. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Ele está disponível aqui no site apenas para visualização, e aí depois, se vocês quiserem utilizar, tem que baixar lá no Scriptcase. Vou mostrar aqui como é que a gente faz esse download. Então aqui ele abre o Home já com o gráfico, né, de Gantt. E aí ele mostra aqui nessa coluna os projetos. No caso, as tarefas, elas são inseridas aqui como tarefas, certo? E aí tem a data, que essas datas são cadastradas também dentro da tarefa. Então, primeiro ele vem aqui adicionar projeto. Então, quando ele vai adicionar aqui o projeto, ele tem que colocar o nome do projeto, quem é o responsável, né? Ou seja, tem um cadastro também de funcionários ou de gerentes, enfim. E aí depois ele vai dizer aqui outros campos relacionados. E ele tem a questão da porcentagem. E aqui essa porcentagem ela não é mostrada porque ela vai ser adicionada dentro da tarefa. Que aí vai ter uma outra tabela de tarefas onde ele vai adicionar lá essa informação. Quando a gente, deixa eu colocar aqui, editar, pra gente visualizar. Quando eu coloco aqui editar projeto, que aí eu vou trabalhar já com projetos prontos, vou colocar aqui para editar um projeto. Ele fez um formulário, único registro, né, já com o projeto aqui, e aí ele está com a porcentagem campo read only, né, somente leitura, e ele traz aqui um mestre de detalhe com a tabela de tarefas, né, onde o usuário vai poder editar ou adicionar novas tarefas. E aqui dentro da tarefa eu vou colocar exatamente o início, a data prevista, né, para terminar o projeto, e tem o campo de porcentagem completa, certo? Eu vou abrir esse formulário aqui separado, para a gente visualizar, porque ele está aqui como mestre de detalhe, mas se eu vier aqui na barra de tarefas, eu tenho o mesmo formulário
como único registro. Porque aí, se eu quiser adicionar uma tarefa aqui diretamente, eu posso adicionar também. Então, quando eu estou aqui dentro do formulário de tarefa, novamente eu vejo que eu tenho o projeto, quem está responsável pelo projeto, qual é a descrição do projeto. E aí, aqui embaixo eu tenho esse status, né? Se ele está completado, se ele está em progresso, se ele está não começado ou em espera. E aí, se ele estiver em progresso, eu vou ter que dizer quantos por cento ele está nesse progresso. Se está já completado, se está 50%, 70%. Então, isso aqui vai determinar lá no meu gráfico justamente o percentual completado ou não. Então, quando a gente visualiza aqui no gráfico, esse vermelhinho é o que falta para completar e o cinza é o que já está completado. Então, aqui ele vai colocando de acordo com a data e aí eu já vou tendo uma noção, né, de quando os projetos vão ser completados e aí fazer previsões de custos, da alocação de recurso, enfim. Então, vamos ver lá no Script Case e criar aqui no início para a gente começar a entender melhor. Esse projeto aqui, ele já está lá, né, como eu falei, então eu vou aproveitar e já faço o download para mostrar para vocês. A gente cria o exemplo dentro dele. Então, basicamente, ele está utilizando essa tabela de tarefas, certo? Que aí é onde ele vai fazer todo o cálculo da data com esse percentual, e que é exatamente o que a gente vai precisar para criar o gráfico. Mas aí a gente vai ter alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer o download aqui de um novo, portanto, novo projeto. E aí ele está aqui, gerenciamento de projetos, avançar. Ele já pula, né, porque eu não preciso colocar idiomas e temas. Eu já estou usando um template, portanto, ele já pula para a conexão com o banco de dados. E aí, eu tenho a opção aqui, ele já coloca o SQLite como padrão, porque aí o que o Script Case faz, ele baixa esse banco para dentro do diretório do Script Case. Mas nesse caso, eu vou mudar, vou colocar MySQL, porque eu quero que ele coloque no meu banco MySQL. E aí, eu vou conectar aqui com o meu banco. Listar as bases, e aí eu posso escolher uma base que eu já tenha lá para alocar essas tabelas que o Script Case vai baixar para mim, ou então eu posso criar uma nova base. Eu vou chamar aqui de Gantt Seminário. Então eu estou criando essa base dentro do meu banco. Opa! E aí, eu posso utilizar, vou agora selecionar aqui, Gantt Seminário, testar a conexão e criar. Então, o Script Case vai jogar as tabelas desse projeto para dentro do meu banco, nessa base que eu criei agora. Geralmente, quando as pessoas importam, os projetos importam com um SQLite. Eu recomendo importar com um banco de vocês, que aí vocês já podem copiar alguma coisa, fica mais fácil. E aí ele está baixando as tabelas para o banco e também já está trazendo os projetos. E a gente vai precisar compilar os projetos para poder utilizar. Eu estou mostrando esse passo a passo dessa importação, porque a gente recebe muito feedback de clientes que não conseguem no final importar porque as aplicações ficam sem gerar, ou então não entende essa questão da importação do banco. Ok, então ele pergunta aqui, abrir projeto ou gerar código? A gente gera o código, que aí ele compila logo todas as aplicações do projeto. E aí só depois ele já abre, a gente já pode utilizar, já vai estar todas as aplicações compiladas. E aí é interessante vocês baixarem alguns desses projetos de exemplo, porque aí justamente vocês podem ver esses exemplos mais avançados e aí copiar algumas coisas, ver como o Script Case trabalha com as bibliotecas, com as funções. O João Maria perguntou como é que eu posso alterar o título do gráfico. Isso é uma pergunta importante, João.
Acho que você já deve ter percebido que não dá para alterar depois. Eu vou mostrar. Na verdade, quando eu estou criando o gráfico, eu vou criar uma consulta. Eu tenho que dar o nome da consulta já o nome do gráfico, porque o nome que fica, que a gente visualiza lá em cima, deixa eu voltar aqui para mostrar enquanto ele está gerando. Você deve estar se referindo a esse nome aqui de cima. Ele está aqui como Grid Tasks. Então, esse nome aqui eu não tenho como alterar porque ele é o nome da minha aplicação. Ou seja, no momento que eu estou criando a aplicação, eu já tenho que colocar o nome. Né, Ronian? Não tenho depois como alterar, não. E aí, se você quiser dar um nome, você já vai dar lá na criação. Ó, deixa eu fechar aqui essas coisas. Então, ele está gerando aqui minhas 67 aplicações desse sistema de gerenciamento de projetos. E a gente tem também um tutorial lá na nossa base de conhecimento, gráfico de Gantt, que aí tem todos os passos disso que a gente vai fazer hoje aqui. Ok? Ok, finalizando aqui a geração. Agora a gente já pode abrir ou executar, né? Vamos abrir o projeto para a gente ver as aplicações. Ele tem lá, a gente organiza em pastas justamente para você conseguir achar facilmente as aplicações. Então, se você estiver dentro do projeto, geralmente um nomezinho de cima da aplicação, por exemplo, aqui dentro desse formulário. Eu quero saber onde é que está esse formulário lá dentro do projeto. Você copia aqui e vai estar lá o formulário. E também dá para saber por conta das pastas, né? Projeto, Edit Task, enfim. Então, nessa parte aqui de aplicações iniciais, se você quiser ver todas as aplicações desse projeto, porque muitas vezes eu tenho formulários diferentes para a mesma tabela. Como a gente viu, eu tinha um formulário que era múltiplas linhas para colocar no mesh detalhe, outro que era para um único registro para colocar na tarefa, para você ir organizando o sistema. Certo? Então, especificamente do gráfico de Gantt, ele vai estar dentro da pasta de Tasks. E deixa eu achar ele aqui. Ok, tá logo aqui na frente. A gente separou porque como ele tá no home, a gente colocou aquele junto do menu e do login. E aí aqui dentro já vai estar tudo configurado. Se você entrar dentro da parte de Gantt, ele já vai estar relacionado os campos necessários aqui com os campos da tabela de tarefas, né? Data de início, data de final, a parte do percentual de se está completo ou não, e para quem ele vai ser assinado, né? Qual é o recurso, qual é a pessoa que vai estar responsável por aquela tarefa. Então, eu vou utilizar essa mesma base aqui e aí a gente vai criar uma tabelinha utilizando esses mesmos campos aqui, tá? Como se a gente estivesse criando uma tabela de tarefas. E aí, para criar essa tabela, eu vou utilizar aqui o meu SQL Builder. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. É uma ferramenta onde eu posso criar comandos SQL para utilizar dentro do script case. Então, eu posso utilizar, ele está já conectado aqui, né? A gente conectou no projeto, então ele já está conectado à minha base. Mas aí eu posso ter várias conexões e conectar aqui. Ele vai sempre escolher, se eu tiver mais de uma conexão, ele vai me pedir para escolher aqui antes qual é que eu quero usar. Então, eu posso selecionar os campos, fazer um join. Caso eu não tenha muito conhecimento nessa parte de select, essa ferramenta ajuda bastante, porque ele já vai construindo para mim. E depois ele vai aparecendo aqui as opções para eu ir selecionando. Mas tem uma parte aqui muito interessante, no caso a mais importante, que é a de execução. Dentro aqui dessa área de execução, eu posso executar qualquer comando SQL, certo? Independente se eu criar, aqui ele tem esse passo a passo para eu criar, se eu quiser criar, ou eu posso vir aqui direto, como se eu estivesse usando um prompt, né, de execução do banco, e ele vai aceitar qualquer comando, inclusive o comando de criar tabela, de
editar, fazer update, enfim. Claro, você vai ter que conhecer, se você está conectado ao banco de dados MySQL, você tem que conhecer a sintaxe específica do banco. Ele vai funcionar para qualquer banco, desde que você conheça a sintaxe. Então, a gente selecionou aqui, a gente criou, deixa eu pegar aqui o select, só para criar essa tabela rapidinho, que eu aproveitei e mostrei essa opção, né? Então, a gente vai dar aqui um create table para criar essa tabela para esse gráfico que a gente vai criar. E aí ele vai criar aqui os campos, que é o campo ID, o campo tarefa, para eu cadastrar as tarefas, início, fim, o percentual, que vai ser inteiro também, recurso, e a chave primária ID, ok, uma tabela simples, eu posso executar, e ele vai executar e criar essa tabela dentro da minha base. Então, o comando foi executado com sucesso. Eu posso normalmente vir aqui e ver primeiro as outras tabelas que eu tenho. Aqui tem que mostrar logo a... Aqui ele vai me mostrar todas as tabelas que eu tenho dentro dessa base, né? Só pra gente verificar se ele realmente criou. Então tá aqui, Gantt seminário, ele criou essa nossa nova tabela. E para mostrar para vocês também que vocês podem usar essa área de execução como um prompt para poder efetuar comandos SQL também. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, a gente viu que a gente já tem o nosso gráfico de Gantt aqui dentro do meu projeto, que está feito com uma tabela de tarefas que foi criada para esse projeto, certo? Mas aí eu estou criando novamente uma nova tabela e vou criar uma nova grid, uma nova consulta para a gente ver como é que ele chegou aqui, já mostrando o gráfico dessa forma, ok? Então eu vou fechar aqui essa aplicação e vou criar uma nova aplicação. Lembrando que eu estou dentro do projeto de gerenciamento de projetos, mas não tem problema, eu posso estar criando aqui dentro também. Então a gente vai criar uma consulta com essa tabela que a gente acabou de colocar lá dentro da nossa base, que foi... deixa eu dar uma atualizar aqui. Gantt seminário. Ele vai listar os campos. E aqui é onde entra a pergunta do João com relação ao nome. Eu já tenho que dizer aqui qual é o nome do meu gráfico. Esse nome que vai aparecer aqui em cima. Certo? Então, eu vou colocar Gantt. Eu não vou poder botar espaço, né? Em letra maiúscula assim. Então, eu posso colocar só tarefas. Se eu quiser deixar um nome mais agradável. Ok, deixa eu mudar aqui para português. Criar. E aqui ele vai criar uma grid normal, uma consulta, né? E para que eu tenha essa consulta já abrindo com o gráfico, eu vou precisar fazer algumas configurações, porque aí se eu executar a consulta dessa forma que está aparecendo aqui, ela vai aparecer como uma consulta da forma que a gente já conhece, e eu vou ter um detalhe aqui, ela vai aparecer em branco, né? Porque nessa tabela a gente não tem nada ainda. Então a gente aproveita e já cria aqui um formulário com a mesma tabela. Que aí é o que a gente faz lá dentro do nosso sistema, né?
E aí eu vou utilizar esse formulário para inserir os registros que vão ser exibidos no gráfico. E aí vamos executar ele aqui como um único registro. E adicionar aqui algumas tarefas. Criar sistema com gráfico Gantt. E a gente coloca aqui uma data de início. E aí essas datas é exatamente o que vai aparecer lá, que ele vai dividir por mês ou por ano, dependendo dos projetos que existam. Então aqui o percentual, o próprio dono da tarefa vai colocar, vou colocar aqui 0%, que a gente não começou ainda, recurso. E aí depois eu posso fazer um select, ligar com a tabela de funcionário, de empregados, enfim, a gente vai depois complementando. Vou deixar assim dessa forma só pra gente inserir uns 3 registros. Que eu vou colocar já uma data diferente. Ok. Então agora quando eu voltar lá para grid, ele vai mostrar, porque aqui a grid ela vem configurada por padrão para abrir como a própria consulta. Então ele apenas mostra aqui os dados, né? Como se você estivesse fazendo uma consulta simples. E agora eu quero ver isso aqui em forma de gráfico de Gantt. Então o primeiro passo é barra de ferramentas e adicionar o botão Gantt. Essa opção só vai funcionar se eu tiver com esse botão ativado. Então eu venho aqui na opção Gantt, coloco lá para mostrar, posiciono aqui. E aí ele vai e já aparece lá. Então se eu clicar no botão Gantt, deixa eu só esperar ele gerar para vocês. Ok, ele não apareceu porque eu não configurei, então vamos lá. Dentro a gente tem aqui dentro da consulta, ele fica até separado dos gráficos normais. Os gráficos normais, os outros tipos de gráficos, eles ficam dentro do resumo, toda a configuração avançada. Já o Gantt ele fica aqui na parte de configuração inicial, porque ele é, como eu falei, um gráfico específico. E aí aqui eu vou ter que fazer toda a configuração, certo? O formato de saída, se é HTML5 ou HTML, geralmente HTML normal já não é utilizado. Esse daqui fica mais bacana o layout. O campo label, que é justamente o campo que vai aparecer aqui do lado esquerdo, que são os campos das tarefas. Então no campo label eu vou colocar as tarefas, o campo tarefa, ou se eu tiver descrição da tarefa, enfim, o que eu achar que fica mais bacana lá para mostrar. E aqui essa largura ele calcula aqui automaticamente em pixels, mas aí eu posso colocar também em porcentagem, se eu achar mais fácil, eu posso colocar aqui 80, 100 fica melhor, né? Para ele cobrir a tela toda. E aí eu vou colocar só o porcento para ele entender que é porcento, se não tiver ele vai entender que é pixel. E aqui eu posso deixar pixel mesmo, posso colocar 800, para ele ficar exatamente desse tamanho que esse aqui tá. Meses, ok, 12, que aí eu posso definir, né, se eu quero que ele exiba por mês, ou se ele exiba o ano todo. Depende de quão específico vai ser lá a minha data. A data inicial eu vou ter apenas que associar aqui com o campo início, que é o campo onde eu vou digitar a data inicial, e a data final vou associar com o campo fim, que é o campo que eu criei lá na minha tabela para digitar o campo do final da tarefa. Formato das configurações regionais, ou seja, se eu quero que ele mostre dia, mês e ano, ou mês, dia e ano. Se eu deixar
assim, do jeito que tá, ele vai pegar do que tá lá na base. A gente pode colocar aqui o formato brasileiro, que é dia, mês e ano. O percentual, que aí eu venho e associo com o campo percentual. E o recurso, que eu associo com o campo recurso. Essa tabela que a gente criou mais simples foi de propósito só para vocês entenderem o que é cada campo. É claro, nessa outra que a gente tem aqui dentro do projeto, ela tem mais campos. Mas aí vocês sabendo quais são os campos que eu vou ter que associar aqui, fica mais fácil de identificar lá na tabela. O label, por exemplo, pode ser a descrição da tarefa. O recurso pode ser o funcionário. E aí eu vou ter que ter um relacionamento dentro da tabela de tarefas para poder puxar aqui. Então, feito isso, eu posso executar novamente. E agora sim ele vai mostrar o botão. Ok, então quando eu aperto aqui no botão, ele mostra para mim o gráfico. Eu só tenho esses 3 projetos. E ele colocou só os 3 meses, que foi até onde eu cadastrei. Se eu colocar aqui um projeto para dezembro, ele vai aparecer lá para dezembro, certo? Então aqui vai depender das datas. E aí ele vai mostrar só quando tiver as datas disponíveis, ou como você configurar lá. Se você colocar mês, ele vai aparecer de mês a mês. Então, como é que a gente faz agora para que esse gráfico possa aparecer como um módulo inicial? A gente sabe que a grid ela tem alguns módulos iniciais. Então, eu posso configurar, se tiver um outro tipo de gráfico, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer comece pelo gráfico. E aí, quando eu executo a grid, ela já abre em formato de gráfico. Ou filtro, ou resumo, ou PDF, ou Word, mas a gente não tem aqui a opção de Gantt, que é da forma que está aparecendo aqui. Ele já abre uma consulta com o gráfico de Gantt, ele não abre para essa consulta, para depois eu clicar no botão. Então, para fazer essa questão aqui, a gente tem uma dica que é importante, que é manejar isso dentro de um evento, certo? E aí a gente vai utilizar JavaScript, né, Juliana? Então, dentro da consulta, a gente tem aqui o botão Gantt. E se eu colocar o mouse em cima do botão, vocês vão ver aqui no canto inferior da tela, não sei se vocês vão conseguir visualizar, ele vai mostrar a função interna desse botão, ou seja, como o script case está tratando lá o botão. E aí ele diz assim, JavaScript, _nmgp, _move, Gantt 1. Ou seja, quando o botão quando ele não está clicado, ele tem um ID 1. E quando ele está clicado, ele tem um ID 0. Então, o que é que a gente quer? A gente quer abrir a grid com o botão já clicado, que é esse momento aqui, que ele aparece o Gantt já aberto. Então, é como se a gente estivesse abrindo a grid com o botão já clicado. Então, a gente vai forçar dentro dos eventos para que ele já abra a grid com esse botão clicado. Então, aí a gente vai fazer um eventozinho simples lá. Eu vou escolher aqui o evento onHeader, que é o evento do cabeçalho. Por que esse evento, Ronian? Porque ele é o primeiro a ser iniciado. Antes do não podia ser no Application Init, por exemplo? Não, porque o botão se encontra no header. Porque o botão tá no header, né? Entendi. Então, aqui dentro do botão, a gente vai colocar lá a funçãozinha JavaScript para poder carregar esse botão no 0, como se já tivesse clicado. Então, primeiramente, eu vou ter que fechar a tag PHP, porque a gente sabe que essa área dos eventos ela já vem com a tag PHP aberta. Então, se eu quiser incluir alguma outra validação PHP, HTML, JavaScript, eu tenho que fechar o PHP. E aí eu vou abrir a tag JavaScript. E aí eu vou colocar aqui o nome da função lá, nm gp move Gantt é um N só, e aí 0, que é como se o botão tivesse pressionado, certo? Novamente, onde é que a gente vai encontrar? Aqui dentro, quando coloca o mouse por cima, ele aparece aqui no canto inferior esquerdo o nome da função JavaScript. E aí a gente fecha aqui.
e abre o PHP novamente para ele continuar. Normalmente aqui, certo? É importante fechar, depois abrir. Então, quando a gente executa agora grid, ao invés de abrir no modo grid, ela já vai abrir com o gráfico. Ok? Qualquer configuração, por exemplo, de layout dentro desse gráfico, no momento que a gente apresentar, do jeito que a gente apresentar ele hoje no script case, não pode ser feita. Então, se eu quiser, por exemplo, trocar a cor, ou trocar a posição, a gente não consegue fazer aqui com essa funcionalidade do script case. Certo? Com certeza vocês vão perguntar se vai dar para trocar, porque ele é um gráfico bem específico. A gente quis adicionar ele como funcionalidade dentro do script case, adicionamos, então ele não tem tantas opções de customização. A única interface de customização dele é aqui dentro do próprio Gantt, né? Então não é possível mudar a cor, mudar a posição das barras, a não ser que seja feito no Blank, mas aí não vai utilizar nenhuma dessas funções já prontas aqui do script case. Então, tá aí o exemplo. Vou abrir agora para vocês colocarem mais perguntas. O Paulo aqui perguntou, tem como configurar exatamente o gráfico como vertical? Não, esse aqui do script case, que a gente acabou de criar, não. A apresentação dele é apenas essa. O formato em HTML também. Deixa eu ver como é que fica em HTML. A gente fuçou aqui dentro da parte de layout, se tínhamos como fazer alguma configuração, mas não. As configurações de layout disponíveis estão só para os outros gráficos. Em HTML fica... Não, isso aqui já é outra coisa. É o componente, né? Se ele conhecer a biblioteca do componente, será que dá pra fazer alguma coisa dentro de biblioteca, olhar lá? Pode forçar, mas... Como retorno para o form ou a grid a partir do Gantt? No caso, criar um link dentro. Acho que dá, porque se ele criar um botão com um link, não vai aparecer o botão, porque ele está forçando para abrir. Não tem botão para botar, né? Não, a melhor apresentação dele é mesmo nessa que a gente fez aqui. Ele como home, ou você colocar aqui gráfico e ele abrir. Pode criar um menu de repente, ou mesmo pode criar um container, né? Dá pra, porque o João perguntou como retorno para um form ou uma grid a partir do Gantt. No container dá para criar botão? Também não, em cima. A primeira opção é o menu. Criar um menu específico e colocar um botão lá para voltar. Porque eu não tenho como colocar menu dentro dele. E se eu mexer nas opções de layout aqui, né? Por exemplo, cabeçalho e rodapé. Da grid, não é do Gantt. Da grid. Ah, mas ele não vai porque ele tá forçando. Porque o problema é que a gente tá forçando ele a abrir dentro do gráfico. Então eu perco todas as opções de layout da grid, de criação de botões, de ligações. Porque ele não vai mostrar. A não ser que eu coloque ele clicando, né? Como ele vem. Quando eu coloco clicando, ele abre outra aba automaticamente. E essa aba não tem como incluir. Então a melhor opção seria dentro de um menu mesmo, para manejar aqui. Você pode criar um outro menu para vir por dentro. Por exemplo, aqui um submenu com uma barra de ferramentas com os botões, né?
Sim. Que aí a pessoa não vai saber que tem um menu dentro de outro menu. Vai ver só os botões. Ok, pessoal, mais dúvidas? Pode ser também outras dúvidas, tá? O Ronian tá aqui pra ajudar, se vocês tiverem. Agora, se ele exportar, Ronian, por exemplo, ele tá aqui, ele tá abrindo só o gráfico. Mas assim, se ele quiser mexer nessa aplicação depois, no final, pra botar uma interface atrás, ele consegue, né? Voltar, não sei o que. Mexendo direto na aplicação publicada. Depois da aplicação publicada, né? Portanto, estava conversando aqui com o Ronian e... Porque o problema é que ele vem aqui, ele abre direto o gráfico, então fica meio fechado, você não vai conseguir inserir botões aqui, a não ser que seja manualmente, depois da aplicação publicada. Aí dá para trabalhar na interface. Ok, pessoal, então acho que por hoje é isso. É bem tranquilo o nosso seminário, mas esse gráfico mesmo. Na próxima semana a gente quer trabalhar mais com esses projetos de exemplo também, que tem muita coisa bacana aqui dentro. Então recomendo que vocês depois dêem uma fuçada aí no projeto. Tem muitos exemplos bacanas. Esse mesmo que eu estava vendo aqui antes de começar com o Ronian, dentro dessa grid, onde a gente tem esse gráfico, ele tem lá uma série de funções. Então você entende bem como o Script Case trata essas coisas. Então sempre que você pegar aqui um projeto desse, que você baixa do Script Case, o primeiro lugar que você vem olhar é nos eventos, para ver quais os eventos ele utilizou, certo? E aí aqui dentro dos eventos, geralmente o pessoal utiliza com uma função ou alguma coisa. Qual foi foi o formulário que eu estava vendo aqui, esse formulário de tarefas. Que aí ele tem essa validação específica de quando ele completa, né? Ele já muda aqui o status. E a pessoa, quando está em progresso, a pessoa pode mudar aqui manualmente. Quando está completada, ele faz alguma verificação com o evento Ajax e já deixa aqui o campo Read Only. Então eu fiquei depois procurando como é que estava aqui essa validação para mostrar para vocês. E eu fui lá buscar o formulário de task. Deixa eu entrar aqui para mostrar. Dentro de tasks, formulário Edit Task, no caso Edit. É esse aqui, formulário Edit Task. Então só pra gente procurar aqui um pouco as opções, como eu falei, sempre já vem logo nos eventos. E aí a gente tem aqui alguns eventos. Por exemplo, esse aqui ele faz depois que eu escolho o campo. Então provavelmente ele está utilizando um evento Ajax. A gente vê que o evento processa, né? Então eu vou lá no evento Ajax e vejo que tem lá dois eventos. Um deles é Task Status, ou seja, provavelmente o evento que está fazendo aquele processamento é esse. E aqui dentro do evento eu vejo que ele está chamando dois métodos. Esse método Project Task Complete, Project Task Not Started. Então onde é que podem estar esses métodos para eu ver o que é que ele está, qual é o processamento lá dentro. Primeiramente nos métodos. Se ele não estiver dentro dos métodos, ele vai estar dentro de uma biblioteca, certo? Porque aí no método a gente cria, geralmente quando o método é mais simples, eu não vou ter tantas funções, não vou precisar abrir tanta coisa lá dentro. Então isso aqui, a única coisa que ele faz se o status é not started, ele desaparece com o campo. Ele usa aqui a macro scfield display para colocar o campo on ou off. Então a gente pode visualizar lá, se eu colocar aqui not started, ele desaparece com o campo. Então isso é exatamente o que está acontecendo dentro desse método aqui. E aí ele chama o método lá no evento Ajax onChange. E aí onde é que está o outro? O outro está aqui dentro da biblioteca. Se a gente clicar na biblioteca, a gente vai ver que ele está usando aqui
essas 4 bibliotecas. Então, essa aqui, Project Task, é onde está esse método. Project Task Complete, tá aqui ele. Então, eu posso ver que ele faz uma validação de percentual completo, 100%, e também faz uma validação de data, né? Se a data já terminou, para ele ir mudando automaticamente, ou dinamicamente, na verdade, esses status, certo? Então, um exemplo bem bacana para vocês depois, caso estejam criando esse tipo de projeto de gestão de tarefas e com relação à utilização desse gráfico, ok? Podem depois fuçar esse projeto. Então, qualquer dúvida, vocês podem contactar aqui. Nosso e-mail comercial @scriptcase.com.br. Coloquem lá no assunto que é sobre o seminário, que aí eu já pego e respondo para vocês, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, sugestão, ok? Então, muito obrigada a todos pela presença. Agradeço a atenção, participação e vejo vocês na próxima semana.